Amém. A gente está começando uma nova série hoje. Nós vamos começar a falar sobre compaixão. E eu não sei se todos vocês... Obrigado, Inácio. Entendem bem esse termo, porque a gente vê muito essa palavra na Bíblia e a gente muitas vezes pode ter uma interpretação apenas etimológica, humana, daquilo que é compaixão e não entender tão profundamente o que é compaixão, o que Deus quer quando Ele nos aponta a compaixão como um caminho a ser vivido, a ser trilhado, a ser traçado e caminhado. E eu quero já ler com vocês um salmo, Salmos de número 103, e ler alguns versos, do verso 8 ao verso 14, para que a gente possa entender um pouco compaixão, à luz da palavra, à luz do que Deus tem para nós nesse mês de janeiro, gente pensando, falando, meditando acerca da compaixão. E o Salmo 103 é um salmo que exalta muito a Deus, é um salmo de bendição. Até o verso 7, o salmista vai apenas bendizendo a Deus por muitas coisas que Deus é e por muitas coisas que Deus faz. Você deve se lembrar: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. E aí ele vai continuar dizendo: bendize, bendize, bendize. E no verso 8 ele aponta algumas coisas aqui pelas quais ele bendiz tanto a Deus. E dentre elas está a compaixão como cerne não só da atuação de Deus, mas daquilo que Deus é. Porque o Senhor é compassivo. Então o verso 8 diz assim: o Senhor é compassivo. Então, mais uma vez, assim como característica da bondade de Deus, característica do amor de Deus, compaixão também é algo que não é algo que Deus apenas tem, mas é algo que faz parte da natureza de Deus, do caráter de Deus. Deus é compassivo. Porque coisas que você tem, hoje você tem, amanhã você pode perder. Aquilo que você é, não é possível ser perdido. Isso é interessante a gente pensar. Tem muitos atributos de Deus que não são apenas um atributo pode-se ter e amanhã não. São atributos ligados à personalidade, à pessoa de Deus, ao caráter de Deus. Então Deus, como uma pessoa, tem um caráter. E a compaixão faz parte do caráter de Deus. Então, vamos voltar lá, verso 8. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois, como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. Então, a etimologia da palavra compaixão, ela vem do latim compassio, e compassio, ela é formada pelo prefixo com, que significa junto,
e o pássio, que significa sofrimento, padecimento. Então seria esta etimologia de compaixão, o sofrer junto, o partilhar o sofrimento do outro. A psicologia vai chamar isso de empatia, que é a capacidade de você sentir o que o outro sente. Isso é compaixão. E é interessante que, uma vez a gente entendendo esse significado etimológico, antes mesmo da gente entrar no significado bíblico, a partir do texto que nós lemos, a gente pode entender que, embora a psicologia mostra e a etimologia mostra que é sofrer junto, sim, Deus, quando Jesus chora, por exemplo, na morte do seu amigo Lázaro, ele chora a dor da perda de alguém que se gosta. É um choro de alguém que está sentindo aquela dor, a dor das irmãs que estavam ali perdidas, sem rumo, sem o irmão. A maioria dos milagres que Jesus realiza, seja de cura, seja milagres de provisões, um dia em que a multidão estava no deserto, Jesus estava cansado, o texto diz que ele estava sem comida, ele tinha recebido uma notícia da morte de João Batista, e eles vão para um lugar deserto para ficar um tempo descansando, para comer, e o texto inclusive diz que eles não tinham tempo nem de comer. Quando Jesus chega a um determinado lugar, havia uma multidão de gente esperando por eles, porque tinham sabido, tinham visto o caminho por onde ele tinha ido, e eles tinham ido por um outro lado, e eles tinham ido para se encontrar com ele. E aí o texto diz que quando ele viu aquela multidão, ele se compadeceu deles, porque eles eram como ovelhas que não tinham pastor. E aí Jesus cuidou do coração deles. O texto diz que ele prega, que ele cura os enfermos, mas na hora de ir embora, e ele começa a pensar em mandar a multidão embora, alguém disse para ele: Senhor, a multidão está faminta, eles vão perecer no deserto. E ele, que já estava compadecido da multidão, não está apenas sofrendo junto, mas ele é aquele que vai interromper o sofrimento. Porque na psicologia, a empatia é você sofrer junto, é você se colocar no lugar do outro. No Evangelho de Jesus e no conceito e caráter de Deus, é Deus não só se colocar no nosso lugar, mas é Deus muitas vezes intervir para colocar um basta numa situação em que a gente está vivendo. Então, no significado bíblico, a compaixão é isso que eu introduzi dizendo, é um caráter, faz parte do caráter de Deus, é o atributo central do caráter de Deus. É um mandamento para os seguidores de Cristo. Se a compaixão é um traço da personalidade de Jesus, logo precisa também ser um traço da nossa personalidade. Nós precisamos ser compassivos e não ter compaixão apenas. O ter compaixão apenas faz de nós bondosos um dia e não tão bondosos outro dia. Pode fazer de nós bondosos com quem a gente gosta e não tão bondosos com quem a gente não tem tanta simpatia. Pode fazer com que a gente tenha compaixão de um determinado pecado, de um determinado pecador, e não por um outro determinado pecador. Porque a categoria dos pecados, cá venhamos, muitas vezes faz com que a gente tenha uma receptividade distinta, não é? A gente é mais brando com um tipo de pecador e menos brando com outro tipo de pecador. É ou não é? Ou você é diferente do mundo?
gente costuma julgar as pessoas assim. Tem pecador que comete tipos de pecado que você tem vontade de esganar ele, assim, pegar pelo pescoço e esganar, assim. E tem outros que você fala, não, tadinho, não consegue, meu Deus. Não é? Você não tem vontade de esganar ninguém. Agora, esse tipo de sentimento é um sentimento próprio de quê? Do humano, da sua natureza humana. Mas uma vez que você se tornar compassivo, você vai se compadecer e conseguir se compadecer daquela pessoa que outro dia você tinha vontade de esganar. Daquela pessoa que outro dia você tinha asco. A gente viu só nesse começo de ano agora tantas atrocidades, atos criminosos, de terrorismo, até aqui nos Estados Unidos. Então você olha um sujeito como esse, qual que é o primeiro sentimento teu? Muitas vezes o nosso primeiro sentimento é, essa pessoa é digna de morte, essa pessoa é digna de... Mas Deus olha numa dimensão, numa perspectiva distinta. Por quê? Porque Deus é compassivo. Então, a compaixão, ela representa um profundo sentimento de misericórdia, de empatia, de amor, que move a pessoa a agir em favor do próximo, especialmente em momentos de sofrimento que essa pessoa pode viver e de necessidade. Então, quais são os exemplos que nós vemos na palavra, no texto que a gente leu, e os efeitos desse ser compassivo, que é Deus, porque a gente está falando hoje aqui muito dessa compaixão que é o Senhor, porque o salmista está dizendo o que no verso 8? O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Então, o que é que esse ser compassivo, que é Deus, faz? O que que você, sendo compassivo, vai promover ao longo e na vida das pessoas que estão ao teu redor? Em primeiro lugar, o compassivo não é alguém acusador. Porque quando o salmista cita que Deus não é, ou que Deus é compassivo, no verso 9 ele diz assim, ele não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Então, em primeiro lugar, é que o ato de ser compassivo, de viver em compaixão, faz com que a gente deixe de ser julgador do próximo, julgador dos defeitos de alguém, das imperfeições de outro alguém. E essa categoria de juiz é uma categoria e é um comportamento que nós humanos desenvolvemos muito facilmente. É fácil julgar os outros, não é? É fácil a gente olhar para o outro e apontar. É fácil a gente ver os defeitos dos outros. Mas Deus usa Tiago para escrever que nós não devemos julgar. Tiago diz, não julguem. Jesus disse, vocês não devem fazer juízo aos outros, porque à medida que vocês medirem os outros, vocês serão medidos também. Então, a Bíblia alerta a gente de um perigo enorme que existe entre nós sermos, ou de nós sermos juízes, de nós sermos acusadores. Porque o papel da acusação não deve ser teu, não deve ser meu. O papel da acusação é do diabo. E toda vez que a gente assume o papel de acusador, é como se nós estivéssemos assumindo um papel maligno. Então, quando Deus manda a gente não julgar, não é só para preservar o próximo, é para preservar a gente mesmo, nós mesmos. É Deus querendo fazer com que nós não sejamos semelhantes ao diabo, que tem o papel de acusar-nos,
que tem a função de te acusar sempre. Seja por meio, usando pessoas, seja diante de Deus. Vocês se lembram que quando o diabo comparece diante de Deus, acerca de Jó, o que Deus vê em Jó? Deus vê em Jó um homem reto, um homem de retidão, um homem que é um exemplo. O diabo vê o que em Jó? O interesse. Alguém que faz algo por interesse. Deus olha para Satanás e diz assim: você viu o meu servo Jó? Se desvia do mal, ele é um homem bom, temente a Deus. Aí o diabo fala assim: mas ele é isso porque o Senhor o cobriu de bens. Então Deus está tendo uma visão de Jó e o diabo está tendo outra visão de Jó. A acusação transforma você de alguém divino em alguém maligno. A acusação muda a nossa essência, faz com que a gente altere, ou a nossa essência seja alterada. Então entenda que a sua essência é uma essência de alguém divino. Essa é a sua essência, você nasceu de novo. Então eu não vou viver fazendo acusação às pessoas, para quê? Para que a minha essência não seja alterada. Para que a essência divina não seja roubada, não seja tirada de mim, e eu assuma uma essência maligna. E eu permaneça na essência que Deus me deu. Porque Deus, o salmista está dizendo, Ele é compassivo e Ele não acusa sem cessar. E Deus sim, como juiz, né? Sendo alguém que pode julgar, as acusações que Deus faz, quando faz, não é de forma perpétua. Ela tem um limite. Então por que Deus quer que você seja compassivo? E o que é que a compaixão vai fazer da gente? A compaixão vai fazer com que a gente, ao invés de acusadores, sejamos elementos de restauração e cura. Marcos capítulo 1, versículo 41. É o encontro de Jesus com um leproso, que correu até Jesus, se prostrou diante de Jesus, suplicou misericórdia, suplicou o favor de Jesus. E mesmo os leprosos, não podendo, na lei daquela época, se aproximar de alguém, Jesus se permite ser aproximado e ser alcançado por esse leproso. E olha o texto, o que é que diz? Versículo 40 do capítulo 1 de Marcos. Um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Cheio de compaixão, verso 41, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem foi curado. Então Jesus se despediu dele com uma forte advertência: não conte isso a ninguém. Vai, apresente-se ao sacerdote para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela purificação. Isso servirá de testemunho. Então essa compaixão de Jesus para com esse leproso, a lepra na Bíblia representa o quê? O pecado. E essa compaixão de Jesus é o quê? É o inverso da acusação, é alguém que entende o porquê esse homem está nesse estado. É alguém que vai trazer solução, que vai trazer cura. O compassivo não aponta problema, o compassivo traz solução para os problemas. Deus nos quer compassivos, por quê? Porque nós seremos a solução que Deus está levantando para esse mundo, para esse tempo, onde você vive, no meio da sua casa, no meio da igreja, no meio da sociedade, no seu ambiente de trabalho, no meio dos seus familiares e parentes.
Você é a resposta de Deus. Seja compassivo, e você não vai cair na armadilha de ser acusador. A segunda coisa que o compassivo faz é o fato dele não ficar ressentido. É o ato de a gente não permitir que a nossa alma amargue com aqueles que foram falhos com a gente, com aqueles que falaram alguma coisa para a gente que não foi legal ouvir. Você tem duas escolhas. Você tem a escolha de pegar as ofensas e tomá-las e guardá-las e alimentá-las e se tornar alguém amargo, ou você tem a escolha de ser como o Senhor é, e o Senhor fez você espiritualmente alguém compassivo e não guardar ressentimento, porque é assim que Deus faz. Não acusa sem cessar, não fica ressentido para sempre. E esse não ficar ressentido para sempre nos dá a entender que existem feridas e dores que trazem tristeza no nosso coração. A gente também não é de ferro. A diferença é que você, quando recebe uma ofensa, quando é ferido, quando tem um entristecimento, você vai a Deus e diz: Senhor, me ajuda a resolver isso aqui. Senhor, me ajude a amar essa pessoa. Me ajude a compreender esse outro sujeito aqui, porque está difícil. Essa é a ação de um compassivo. Mas é o ato da gente não se tornar ressentido. Ser compassivo é estar revestido de uma graça de Deus, de uma unção de Deus, de um favor de Deus. E de forma alguma as coisas vão impregnar-se em você. Alguém já usou o exemplo do que é a pessoa ser ungida, né? Unção. O salmista Davi, no Salmo 23, ele fala sobre isso. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo. No Salmo 133, o salmista também fala sobre a unção, dizendo: é bom, é suave que os irmãos vivam em união, porque é semelhante ao óleo que desce da cabeça pela barba de Arão e vai até a orla dos seus vestidos. Então, essa unção, que no Antigo Testamento era algo que era um óleo que era derramado sobre as consagrações e as ordenações sacerdotais, essa unção espiritualmente é algo que a gente recebe de Deus e faz com que as impurezas não colem na gente, não impregnem na gente. Porque tudo aquilo que está betumado por um óleo, né, não gruda. Como é que você vai fazer lá um pão de queijo? Ou você compra um papel manteiga e põe lá, ou você dá uma betumada lá na forma, não é? Passa uma manteiga, um óleozinho lá e bota lá o pão de queijo e não gruda. É assim a unção de Deus. É assim quando a gente está revestido de Deus, quando a gente está vivendo na compaixão, a gente não fica ressentido. O ressentimento não é algo que vai acontecer na nossa vida e que vai destruir o nosso humor, destruir o nosso brilho, o brilho que Deus estabeleceu na nossa vida. Compaixão é algo que preserva o seu coração. O ser compassivo faz com que você... É uma espécie de uma vacina contra um mundo que fere, o quanto viver num mundo que traz feridas, que traz uma série de sabores. Pessoas, a gente ouve situações, coisas que podem trazer entristecimento. E a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não estar inserido aqui nessa pessoa que está ressentido, que vai se tornar amarga. Vocês se lembram de Ruth, Noemi,
história dessas mulheres, a Noemi, que vai com seu marido e os seus 2 filhos para um lugar em busca de solução financeira, econômica, onde eles estavam. Belém passou por uma grande fome, e essa família sai de onde estão e vão buscar refúgio, vão buscar subsistência num outro lugar. Quando chega naquele lugar, o marido dessa mulher morre e ela fica viúva. E não obstante o marido morrer, os 2 filhos também morreram. E ela se tornou uma viúva com 2 noras. E ela diz para as noras: vocês são novas, casem-se de novo, eu vou voltar para a minha terra. E aquela mulher diz assim, alguém chama, quando ela chega em Belém de volta, as pessoas falam: Noemi, você está de volta. Ela disse: não me chamem de Noemi, me chamem de Mara. E a palavra Mara quer dizer amarga. Então ela disse assim: não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, porque e ela atribui a Deus. Ela disse: porque Deus me abandonou. E ela inclusive devolve para Deus aquele estado em que ela estava. O ato de ser compassivo faz com que a gente não amargue desse jeito, mas com que a gente comece a olhar a vida com outras vistas, com outro olhar. Algumas semanas eu encontrei aqui a mãe da Mel, estava conversando com ela, uma senhorinha que está de férias com a Mel. Vocês todos devem ter visto. Ela tem vindo em muitos cultos. E eu comecei a conversar com aquela mulher. E eu fui embora, eu disse para a Naná: de onde saiu essa mulher? Ela perdeu o marido, perdeu 2 filhos, muito parecido com a Noemi. Vai conversar com ela. Coloque-se no lugar dessa mulher. Como é que você estaria? Como eu estaria? Eu disse: não é possível. Falei: que emocional essa mulher tem. Uma estrutura emocional, uma graça. E outra, espiritual. Ela, numa conversa comigo ali, naquela noite eu criei que foi Deus, porque eu não fiz pergunta nenhuma para ela. Ela começou a conversar comigo e ela começou a me dizer: não foi o câncer. Foi no dia que eu cortei meu cabelo, inclusive ela sabia que eu tinha cortado por causa do meu irmão, que está enfrentando um câncer, e ela começou a dizer: não foi o câncer que levou os meus filhos. Eles tiveram câncer, mas não foi o câncer que os levou. Foi Deus, é um propósito de Deus. Então eu saí daqui, fui embora, falei: meu Deus, que estrutura uma pessoa dessa, que estrutura emocional. Se eu fosse você, levava a mãe da Mel para tomar um café na sua casa. Leva, convida, fala: eu quero que você vá em casa tomar um cafezinho. Vamos conversar um pouquinho, fala para mim da tua vida, deixa ela falar. É um doce, sabe? Você fala: meu Deus, como é que passou tanta amargura por esse coração, e quando ele se abre, sai mel, sai coisa boa. Não foi só o ventre que saiu mel, né? Quando o coração se abre, não sai dor, não sai praguejamento, não sai. Imagina, gente. Imagine. Eu conheço pessoas que perdeu alguém que amava e 1, 2 anos a pessoa está querendo morrer ainda, querendo desistir da vida, querendo abandonar tudo e sabe? Então o ato de ser compassivo faz com que a gente entenda até as dores que a gente vive na vida, faz com que a gente compreenda, com que a gente tenha uma compreensão espiritual, e ao invés de você ficar ressentido com isso, ressentido com aquilo, ressentido com o que não ajudou, ressentido com o que ajudou pouco, ressentido com o que fez algo de mal, ressentido com o que, sabe? E aí a nossa vida, se você for buscar razões para ser ressentido, olha, o mundo, a vida está cheio, você vai ficar ressentido de um ano, de um governo desastroso numa área ou noutra,
sabe? Você vai ficar ressentido com o chefe, ressentido com o sócio, ressentido com o cliente, ressentido com... É ressentimento para todo lado. Mas se você for compassivo, é diferente. Terceira coisa que o ser compassivo faz, que a gente vê que acontece com Deus, e aí acontece com a gente também, é que ele não trata pelo reflexo, mas ele trata pelo caráter próprio. Porque o verso 10 diz assim, o salmista falando de Deus, diz assim, ele não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Então, toda vez que o ser humano peca, erra, é uma ofensa contra Deus. Todo erro é uma ofensa contra Deus. Mas muito pior que um erro ser uma ofensa contra Deus, o homem que não recebe Cristo, a pessoa que não vive com Cristo, esse é o maior ofensor de Deus, da natureza de Deus. Mas aí quando Deus olha essa pessoa que não recebe o seu filho, que não se abre para o seu filho, sabe aquela pessoa que você já pregou uma vez, já pregou 2 vezes, já falou de Jesus para ele, já falou, cara, você precisa caminhar com Jesus, você precisa tomar uma decisão por Cristo, você precisa entregar o seu coração para Jesus, você precisa, está aqui, a Bíblia está dizendo, sabe essa pessoa que você já investiu, e essa pessoa não se abre, sabe como Deus trata ela? Deus não trata com ódio, Deus não trata como alguém que está dizendo assim, esse cara não me quer, então ele vai ver. Não, ele está dizendo assim, ele não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Porque Deus não nos trata num reflexo, não é toma lá da cá. Deus nos trata a partir do seu caráter, e o seu caráter é compassivo. Não importa o quanto você tenha errado, não importa o quanto você esteja caminhando no erro, Deus te olha, te trata, te vê, te busca, segundo a natureza dele é de compaixão, é de se colocar no seu lugar, é de trazer para você o favor dele, para que você seja transformado. E por último, a compaixão, ela vive e age de forma elevada. Ela tira a gente de um estágio e nos eleva a um outro estágio. O viver em compaixão. Porque o verso 11 diz assim, pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. É um upgrade que Deus faz. A compaixão age de forma elevada. Porque está assim, os céus estão acima da terra, e então o amor de Deus, a ação de Deus para aqueles que o temem, para com as pessoas também é elevada. Deus não está no nosso nível. Eu tinha dito que era por último, mas deixa eu falar uma quinta. Compaixão nos condiciona a olhar o outro pelo material que nós fomos formados. E ela nos condiciona a olhar o outro também pelo material que ele foi formado, pela estrutura que ele ou que ela tem. Olha o verso 14. Pois ele sabe do que somos formados e lembra-se de que somos pó. Compaixão te ajuda exatamente a olhar para o outro e ver o background daquela pessoa. Por que essa pessoa está falando isso para mim? Por que essa pessoa age desse jeito? Por que essa pessoa faz o que faz, pensa o que pensa, age como age? O que é que aconteceu
para que ela vivesse desse jeito? O que é que aconteceu para que ela tomasse uma atitude segundo a qual está tomando? E aí, no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11, a gente vê isso acontecendo. Logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade a acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele, e os carregadores pararam. E disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar, e Jesus o devolveu à sua mãe. Quando Jesus olha para esse cortejo, ele vê essa mãe viúva e com um único filho que tem morto. Naquele momento ele se lembrava do que aquela mulher era feita. Sabe por que ele traz à vida de novo aquele jovem? Porque ele se lembrou do que era feita aquela mulher. Qual era o tipo de material? Jesus não olha para o que aquela mulher tinha feito de errado. Jesus não vai pensar no que aquela mulher tinha deixado de fazer. Jesus não vai julgar o marido e nem talvez o filho que pudesse ter morrido por uma inconsequência. Mas Jesus vai olhar o material do qual ela é feita. E ele se lembra que ela é pó. Deus sabe do que você foi formado. A maravilha da gente pertencer a Deus, da gente se relacionar com Jesus, é que Ele sabe o material que nós fomos formados. Ele sabe da nossa estrutura, Ele sabe que você não é forte o bastante, Ele sabe quando você não consegue ser bom o bastante, Ele sabe quando você não consegue ser equilibrado o bastante, Ele sabe. Quando a gente não consegue ser sábio o bastante, quando a gente não consegue ser econômico o bastante, quando a gente não consegue ser bom o bastante. É claro que isso não é uma desculpa para a gente viver uma vida devassa, não. Mas Ele sabe. A grandeza do relacionamento com Deus é o ato dele saber. Quando as coisas não dão certo, olhar para a gente e não nos acusar por aquilo que a gente está vivendo, mas entender o background, entender a raiz do problema. A raiz do problema é que a gente é pó. E talvez você esteja num momento da sua vida em que você não consegue mudar de fase, não consegue avançar, não consegue progredir, por causa de uma estrutura tua. Você tenta, você quer, mas não consegue. E quando você vai a Deus, ou talvez você até não vai, você evita Deus, porque a sua essência, o seu material não é forte o bastante. E você pode até fugir de Deus, mas Ele se encontra com você numa noite como essas para dizer: eu entendo o material do qual você é feito, eu sei que você é pó, e me compadeço disso. Porque a compaixão desse Deus é essa, é Ele entender o material do qual nós fomos feitos. Ele sabe o teu background, Ele sabe que talvez você não está sendo alguém tão evoluído assim, mas Ele sabe que o problema foi lá. Ele sabe quando é que aconteceu o problema, qual fase da tua vida. Talvez uma infância mal vivida, talvez um cuidador, um tutor que deixou de cuidar. Eu me lembro do tão famoso filho de Saul, o Mefibosete, né?
Eu gosto dessa história que Davi, o rei Davi, mandou chamar, perguntou se tinha alguém da família de Saul, para que ele pudesse fazer o bem, por causa de uma aliança, por causa de honra, de princípio, que Davi queria fazer o bem. E aí disseram, tem um filho da família de Saul, o nome dele é Mefibosete, ele é aleijado. E aí a história vai dizer assim, que quando Saul morreu com Jonatas, a família real, quando a guerra era perdida, quando o rei morria, a família real era a primeira a ser morta, era a primeira a ser destruída, porque os algozes vinham, dominavam, matavam a família real, que dizia assim, a gente não quer ninguém que tenha origem real aqui, porque a qualquer momento pode se levantar um movimento de revolta, então eles matavam. E aí quando chega a notícia no palácio de que Saul tinha morrido com Jonatas, a família real foge. E aí o texto diz que a mulher que cuidava do Mefibosete era uma criança, não se sabe quantos anos ele tinha, mas muito provavelmente uma criança, talvez de 2 aninhos, um menino de 1 ano, 2 anos. A Bíblia diz que ela deixou ele cair, e ele ficou aleijado por conta disso. Eu fico pensando exatamente nisso, nas deficiências que acontecem na nossa vida por alguém que nos deixa cair, por alguém que te deixou cair, quando você era uma criança, quando você precisava tanto de ajuda, quando você precisava tanto quando você estava numa fase da tua vida que você precisava de um empurrão e você tomou uma rasteira, você precisava sabe? E alguém, ao invés de te ajudar e te elevar, te puxou. Deus compreende aí, Deus te olha por esse dia. Filhos que viveram abusos físicos em excesso, de pai ou de mãe, ou abusos emocionais, abandonos emocionais, de tantas ordens. Esse mundo está tão feio. Crianças vivas, ou crianças órfãs de pai vivo, de mãe viva, pais que abandonaram filhos e deixaram eles à mercê da vida, à mercê dos outros, à mercê do que o mundo pudesse dar. E essas pessoas às vezes se tornam e vão para um caminho tão obscuro, tão distante. Quando você se encontra com Deus, tendo um background que teve, Deus olha para você e sabe, entende a tua estrutura, sabe que você é pó. Deus sabe exatamente o que você vive, o que você enfrenta, o que te falta, o que não está bem construído, o que não está bem feito na sua vida. Deus sabe exatamente isso, porque Ele é um Deus de compaixão. Então a mensagem de hoje à noite é para promover em nós um comportamento de compassivos, mas é também um chamado de Deus a que a gente se aproxime dEle, a que você corra para Ele, a que você se proste diante dEle, a que você se achegue a Ele, é que você mesmo com as suas insuficiências, com suas falhas, com seus defeitos, não corra de Deus, pelo contrário, corra para Ele. E ainda que você diga, mas eu já falhei tantas vezes, como é que eu encaro Deus? Encara com a compreensão de que Ele sabe que você é pó, de que Ele sabe a tua estrutura, de que Ele conhece a tua estrutura, e que Ele vai continuar investindo e insistindo na tua vida, na tua jornada, no teu coração, no teu futuro. Deus continua até as últimas consequências conosco. A Bíblia diz: se nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Então não importa o que você vive, o que importa é, diante de um Deus compassivo, que Ele promove. Ele promove hoje reconciliações, restaurações. E eu quero te convidar a que a gente incline o nosso coração hoje à noite. Eu quero te convidar a correr para os braços de Deus hoje à noite, a correr para a pessoa de Deus hoje à noite, se render, se entregar, se jogar nos braços dEle, para que você seja cuidado e curado por essa
por esse ser compassivo que é o Senhor, por um ser que não te julga, não te lança na cara, que não está ressentido com você por algo que você deixou de fazer, que não está te odiando por algo que você fez errado, mas por alguém que está te olhando de uma forma compassiva, com amor. Quero orar com você. Quero que você, por meio de uma oração hoje, faça essa entrega, faça essa jornada de se jogar nos braços do Senhor, de se jogar no colo desse Deus que é Pai e que te olha de forma compassiva, misericordiosa, te olha de uma forma amorosa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Nós te louvamos.